O materialismo é coerente? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal! O materialismo é uma área muito importante para as discussões intelectuais da atualidade, mas ele não é tão recente assim. Os pré-socráticos já discutiam essa questão. Talvez um dos mais famosos seja Heráclito de Éfeso, que discutia o vir a ser em contraste com o ser de Parmênides. Depois, historicamente, isso se desenvolve, encontramos os empiristas, ou chamado materialismo clássico, dos ingleses, onde eles privilegiavam os aspectos sensitivos para o conhecimento, mas o materialismo que nos interessa é este defendido principalmente pelo marxismo, este materialismo que rejeita qualquer tipo de transcendência, qualquer tipo de espiritualidade. E é claro que as reivindicações dos materialistas, elas vêm no debate que se estabelece nas academias, sobretudo os debates contra aqueles que são contrários, aqueles que são ou idealistas ou são chamados os que aderem à existência do espírito que supera a matéria. Agora, quais são as reivindicações dos materialistas? Bem, são três. E eu gostaria aqui de trazê-las e, ao mesmo tempo, contestá-las. A primeira é a analogia mecânica, ou seja, o ser humano ele age como uma máquina. Eu quero centralizar a nossa discussão muito mais na questão do pensamento, do cérebro, porque aí é o grande foco do debate quando se pensa sobre as questões humanas e a sua trajetória ao longo da história. Então, para o materialista, o ser humano ele é como uma máquina, ele é programado para pensar e ele pensa a partir desta programação. Bem, esta colocação ela traz alguns problemas para os materialistas, porque o que é uma máquina? A máquina é um objeto projetado por alguém para exercer determinada função. Ou seja, é um projeto que funciona exatamente de acordo com o interesse dos seus criadores. A máquina, ela não possui uma vida intrínseca, ela não possui vontade intrínseca. Ela age de acordo com aquilo para o qual foi fabricada. É por isso que a máquina ela é ligada e desligada. Quando desligada, ela está completamente inerte, morta. Quando ligada, ela vai apenas obedecer às funções programadas por aquele que a construiu. Portanto, esse argumento é um tiro no pé para os materialistas, porque o argumento de que o cérebro, quanto à produção do pensamento, ele age como uma máquina, é apenas uma programação, isso aponta para a causa eficiente, discutida por Aristóteles. Causa eficiente é aquele que fez, aquele que projetou. E, é claro, de modo muito mais perfeito, cai na ideia do Criador conforme as Sagradas Escrituras. Então, esse argumento não se sustenta. Primeiro, porque o ser humano ele não é uma máquina programada. Ele possui certa liberdade para pensar e agir. E segundo, que este argumento dos materialistas aponta inequivocamente para um Criador. O segundo argumento que os materialistas utilizam para defender a sua tese, principalmente no que diz respeito ao pensamento, porque uma coisa que eu esqueci de falar e é importante, por que a área do pensamento? Porque os materialistas reconhecem que o pensamento é imaterial, é espírito, vamos dizer assim. Mas eles vão dizer que essa substância, por assim dizer, imaterial, está sujeita à matéria porque está sujeita ao cérebro. Daí o primeiro argumento da analogia mecânica. Mas existe também a analogia fisiológica, dentro do que eles chamam de processo cerebral. Eles vão dizer que a relação do cérebro com o pensamento, ou seja, o pensamento que é produzido pelo cérebro, se iguala a outras partes do corpo humano ou do corpo biológico. Claro que esse argumento traz certa cautela da parte dos materialistas,
Mas assim como os rins, eles produzem a urina por aquilo que eles fazem no corpo humano, da mesma forma, o cérebro vai produzir o pensamento. Entenderam? Eles vão dizer o seguinte: o cérebro é uma parte do corpo que produz algo. Assim como o rim, assim como o fígado, assim como o pâncreas. O cérebro, então, vai produzir algo. O que ele vai produzir? Ele vai produzir pensamento. Veja que parece-nos razoável esse argumento, não é? É que o pensamento, ele deriva de todo o cérebro, tanto que quando o cérebro morre, para os materialistas, o pensamento também deixa de existir. Mas veja que, se isso fosse verdade, nós veríamos um fenômeno muito claro nesta relação cérebro-pensamento. Porque em condições normais, em condições saudáveis, nós sabemos que essas partes do corpo, como o rim, o fígado, o pâncreas, eles vão produzir a mesma substância em todos os organismos vivos. Vamos pensar aqui no ser humano. Todo ser humano, em condições normais, estando ele saudável, ele vai produzir a mesma coisa. O rim dele vai produzir a mesma substância, o pâncreas vai produzir a mesma substância, o fígado vai produzir a mesma substância. Mas será que o cérebro ele produz a mesma substância, ou seja, o mesmo pensamento entre as pessoas? Então, como nós podemos explicar o fato de que pessoas concordam e discordam? Como é que nós poderíamos entender por que alguns homens conseguem resolver problemas que outros não conseguem? Por que para determinada habilidade uma pessoa tem condições muito mais avantajadas do que outros? E existem diferenças quanto às capacidades vindas do pensamento. Como assim? Então não se produz a mesma coisa? Como é que o cérebro ele produz pensamento se há essa diversificação monstruosa entre os seres humanos? Isso, de fato, é uma comprovação que os materialistas eles não conseguem resolver. Veja que um outro fator importante é que, embora haja, por exemplo, problemas graves no cérebro, ou mesmo o uso de remédios pode alterar as reações das pessoas, até mesmo quanto ao seu pensamento. Mas isso não inibe o pensamento, isso não muda o pensamento, isso não iguala o pensamento ao das outras pessoas, de forma nenhuma. Cada pessoa, ela possui uma forma de pensar. Ela concorda, ela discorda, ela debate, ela tem habilidades, ela tem fortalezas e fraquezas quanto a essas habilidades, e isso mostra que não é uma mera produção do cérebro, mas é algo muito mais profundo quando pensamos no pensamento e a sua relação com o cérebro. E o terceiro argumento que nós encontramos no aparato dos materialistas é a negação do processo transcendente. Eles negam toda e qualquer transcendência. Para eles, o conhecimento se dá através dos sentidos, ou seja, você só pode apreender as coisas que estão ao seu redor a partir dos aspectos sensoriais, dos sentidos. Você vê, você ouve, você cheira, você toca, e a partir desta experiência você passa a conhecer. Agora, isso também é um problema muito sério, porque veja bem, eu estou aqui dentro dessa sala, certo? O que está para a parede, indo para o outro lado, eu não consigo ver. Eu sequer tenho contato. Isso significa dizer que essas áreas não existem? Só existe aquilo que os meus sentidos captam? Eu vou aumentar um pouquinho mais essa discussão. O Japão. Eu nunca fui ao Japão. Nunca. E nem sei se vou. Agora, a minha pergunta é, o fato de eu nunca ter ido lá, de estar numa distância absurda do ponto onde eu estou aqui no Brasil, isso significa dizer que eu posso dizer que o Japão existe ou não existe? Porque eu não consigo captar por meio dos meus sentidos? O que eu quero discutir aqui, gente, é transcendência. A transcendência, ela possui elementos
que se igualam ao nosso cotidiano. Por exemplo, pensemos um ponto no planeta Júpiter, um ponto lá, na superfície daquele planeta. Esse ponto existe? O planeta Júpiter existe? Claro que sim. Eu nunca vi, eu nunca toquei, jamais irei para lá, mas ele existe. Assim como existe uma imensidão no universo, e essa imensidão transcende o meu conhecimento sensitivo, entenderam? Transcende, ultrapassa. Não é só a imanência, ou seja, aquilo que pode ser captado pelos meus sentidos, mas existem outras realidades, realidades ligadas à criação do Senhor Deus, que existem independentemente de eu saber ou não através dos sentidos. O universo, ele existe. As constelações, as milhares de constelações existem. Elas transcendem o meu conhecimento, transcendem a minha capacidade de absorver pelos sentidos. E é claro que isto é um exemplo de que a transcendência, ela também vai para o ponto do espírito. No meu caso, por exemplo, eu creio na existência de um Deus criador pessoal, transcendente, embora ele também se relacione com as pessoas de forma imanente. Ele existe. Não importa o que eu vejo ou o que eu deixo de ver, ele existe. O problema é que com o abandono dessa transcendência, tivemos a origem dos maiores problemas na sociedade ocidental. E isso, de fato, é uma situação bastante difícil, porque o materialismo, o ateísmo e o abandono e o rechaço contra a transcendência, isso fez com que o nosso mundo se tornasse pior, quanto à esperança, quanto à vida, quanto às reflexões que devemos fazer a partir do coração. Por isto, essas três principais teses dos materialistas caem absolutamente por terra. O cérebro é uma máquina. Já vimos que isto, inclusive, coloca o materialista em saia justa, porque aponta para um criador. Não, é apenas uma relação fisiológica entre cérebro e pensamento. Isso não se sustenta. Pensamento não é nem metódico. Todas as pessoas não pensam a mesma coisa. Há uma liberdade, uma amplitude muito grande. Nós temos que abandonar a transcendência porque a transcendência não faz sentido algum. Todo o conhecimento se dá apenas pelos sentidos, porque é matéria. Isto não se sustenta. Aliás, o próprio materialismo, ele é metafísico. Sabe por quê? Porque em filosofia, metafísica, é toda afirmação lógica que não precisa de comprovação empírica, não precisa de comprovação experimental. Então, quando um materialista diz assim, a matéria sempre existiu, isso é metafísico, porque ninguém pode provar que a matéria sempre existiu, que não teve uma origem. Por isso, está no mesmo patamar, na filosofia, com aqueles que dizem, não, a matéria ela nem sempre existiu, mas uma inteligência superior criou esta matéria, como afirmava Aristóteles. Ou como aquilo que nós cremos fala de maneira muito mais alta, o Criador que existe, ele criou todas as coisas, inclusive a matéria. Bem, obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Você que está aqui pela primeira vez, por favor, inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber as notificações, faça comentários, por favor, escreva aí. Na medida do possível, eu responderei a todos vocês. Dê um like ou dislike e compartilhe. Se este conteúdo é do seu interesse, ajude-me a fazer com que esse canal cresça. O meu objetivo é muito mais quanto ao seu conteúdo, é apenas isto, para que mais e mais pessoas possam ter contato com esse tipo de discussão. E desde já eu agradeço o seu empenho para divulgar este pequeno canal. E até a próxima.